Olá! A imagem não é só aquilo que a gente mostra, é aquilo que a gente sustenta. Aqui no Ela em Cena a gente fala de presença, de coerência e daquilo que gera valor mesmo sem a gente falar uma palavra. Eu sou Suelen França e hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que te faz adiar decisões importantes e todas as consequências e o impacto silencioso que isso pode causar na tua imagem. Mas antes disso, eu quero aproveitar e responder algumas dúvidas da nossa audiência que tem tudo a ver com esse tema, antes de chamar o nosso convidado. Suelen, por que eu travo só de pensar em gravar um vídeo? Eu quero aparecer mais, mas parece que eu sempre deixo para depois. Isso prejudica a minha imagem? Bom, o travamento na hora de aparecer, normalmente ele não é um problema de técnica. Ele é um problema de presença. E a presença, ela é um dos pilares aí da construção da imagem, da economia da imagem. Quando tu alinha a tua voz, a tua identidade e o teu posicionamento, tu constrói uma presença e uma imagem coerente. Então, quando tu acaba adiando de gravar vídeos, tu tá deixando em aberto a percepção de valor das pessoas com relação ao teu trabalho. E pode muitas vezes parecer, inclusive, que tu mesmo tem insegurança com relação àquilo que tu trabalhas ou aquilo que tu quer levar ao mundo. Então, assim, a imagem, ela é importante na construção dessa tua reputação. Ela é muito importante. Mas calma, isso normalmente tem questões emocionais por detrás. E o nosso convidado de hoje vai nos ajudar a identificar e a entender um pouquinho melhor sobre essa parte. Bom, a gente vai aqui para a segunda pergunta. Suelen, eu percebo que eu adio mudanças que eu sei que eu preciso fazer no meu profissional, como site, fotos, até o meu posicionamento. E isso interfere na forma como o mercado me enxerga? Sim, interfere muito. Quando tu não passa a tua presença, a tua atualização da tua imagem, as pessoas têm uma percepção do teu eu antigo. E muitas vezes isso gera, na economia da imagem a gente chama de uma quebra de coerência. A coerência é um dos pilares da economia da imagem, onde tu consegue, através da coerência da tua identidade com aquilo que tu quer entregar, tu gera valor. Então, quando tu não aparece, a tua não presença, ela também está comunicando. E ela está comunicando uma ausência, tu está perdendo valor em não estar ali aparecendo. Mas, com isso, a gente acaba se perguntando, né? Por que a gente acaba adiando decisões importantes que, com certeza, nos elevariam para um outro patamar profissional? Então, hoje eu trago aqui um convidado muito especial, que ele estuda há muito tempo esse tema aí da procrastinação e o porquê que a gente acaba procrastinando decisões e questões importantes na nossa vida. Ele é psicólogo, é palestrante e é autor do livro A Psicologia da Procrastinação. Eu recebo hoje aqui o Marcelo Hugo da Rocha. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Sueli, pelo convite. E é um prazer aqui de tratar um tema tão importante que às vezes fica perdido em memes, né? Muito importante. Principalmente na economia da imagem. Porque a procrastinação é uma trava, né? É uma trava que nós temos de evoluir enquanto seres humanos, com certeza. Profissionalmente. Com certeza. As pessoas ficam muito conectadas a esse tema, né, essa palavra, com gerenciamento de tempo. Parece que fica focado nisso, né? Mas a procrastinação é muito além disso, né? Como tu disseste, a imagem também, ela reflete essa questão de adiar, né? De adiar decisões importantes, principalmente profissionais, né? Então, cada vez que eu estava ouvindo as perguntas, né? E é exatamente isso. A gente, no momento que trava e paralisa, por que paralisa? Porque tem uma emoção desconfortável. No momento que eu tenho medo, aí eu já estou entregando, tenho medo, né, de fazer um vídeo, de como as pessoas vão me julgar, comparações. Será que o meu vídeo será perfeito ou não perfeito? O perfeccionismo também leva à procrastinação. Então, é realmente um problema que não afeta só a questão de gerenciamento de tempo, mas também afeta, por exemplo, a saúde, né? Muita gente não faz exames de sangue, de verificar o colesterol ou alguma coisa assim, porque tem medo do resultado.
Nossa. Né? Então, e em outras decisões de relacionamentos, principalmente alguém que está lá com o relacionamento já terminado, finalizado, mas tem medo de confrontar o parceiro ou a parceira para conversar ou ter uma DR e ela fica empurrando isso com a barriga, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês que o Marcelo me presenteou. Ah, claro. Esse aqui é o livro dele. Gente, muito interessante. Esse é um tema muito importante, muito em pauta, porque realmente eu acredito que a procrastinação, ela trava todos os setores da nossa vida, né? E tu fala aqui no livro que a procrastinação não é preguiça. Eu achei bem interessante essa parte. Mas sim essa resposta emocional. Como é que tu explica melhor isso para nós? A preguiça, a gente está acostumado, né? A preguiça daquele que não quer fazer algo, né? Ele quer fazer qualquer coisa menos aquilo, mas ele não quer fazer nada. De algum modo, quer ficar na rede, quer ficar sem fazer nada. Já a procrastinação, a gente confunde, muita gente diz assim, Marcelo, mas eu não procrastino. Tá, mas olha só, tu, por exemplo, tem que entregar uma tarefa importante, tu tem um prazo fatal em relação àquilo e a pessoa faz um monte de coisa. É o momento que ela descobre que ela precisa organizar as meias na gaveta, ela precisa lavar a louça, ela precisa fazer uma reforma no apartamento, ela inventa um monte de coisa. Isso é muito real. E aí as pessoas acham que aquilo é produtivo e como ela está sendo produtiva, está tudo bem. Né? Ainda mais hoje, né, que todo mundo acredita que ser multitarefa é algo bom. Mas as pesquisas na psicologia dizem que ser multitarefa não funciona. Nós não funcionamos em multitarefa. E aí as pessoas fazem tantas coisas, mas não fazem aquilo que deveria estar fazendo. Nossa, eu me identifiquei muito nessa tua fala aí. Às vezes, quando eu estou travada para alguma coisa, eu invento tudo. Eu quero arrumar meu armário. Olha só essa louça aqui, vamos lavar. Que já está ali há um tempinho, né? Mas, com certeza, por detrás é alguma insegurança que eu estou sentindo com relação àquilo ali. Exatamente. E aí, a gente inventa várias coisas, várias ideias, distrações, né? Hoje, a procrastinação também está muito relacionada com o uso do celular. Então, qualquer coisa, eu pego o celular para me distrair. Existe, inclusive, estudos preocupantes sobre a questão do sono. Hoje é um grande problema a insônia, né? E aí, o que acontece? A pessoa procrastina dormir. Ela deita na cama, acho que o telespectador vai entender, vai se identificar que ela deita na cama com o celular na mão. E ela fica lá zapeando, olhando, enfim, tudo mais, e fica empurrando. Ela deveria estar dormindo, mas ela está lá no celular. E aí fica uma hora, perde o tempo. Passa o tempo. Né? E aí não dorme. E é um grande problema. E desencadeia várias outras questões, exatamente. Né? Vários outros problemas. Mas, Marcelo, tu advogava, sim, né? Escrevia livros jurídicos, sim, e hoje virou psicólogo clínico. Isso. E em que momento, como isso aconteceu? E também em que momento esse tema procrastinação te chamou enquanto autor? Eu, na verdade, antes de começar o direito, quando eu entrei na faculdade em 92, né, eu queria ser médico, né? E aí eu queria ser médico, né? E é muito engraçada essa história. E eu tentei muitas vezes vestibular, ainda hoje o vestibular de medicina é muito difícil. E tentei, estudei. E não conseguia passar. Não conseguia passar. E aí eu disse, eu vou fazer direito, né? Porque meu pai também é advogado, né? E eu disse, eu vou fazer direito. E passei em direito. E aí eu disse, não, mas eu vou seguir tentando vestibular. E meu pai disse, mas olha só. Eu falei, por que tu quer fazer medicina? Eu disse, pai, porque na família não tem médico. Aí ele disse assim, mas eu pago o plano de saúde, a gente não precisa de médico. E aí eu fui fazer direito, né? Eu digo que o direito não foi um amor à primeira vista, o direito foi me conquistando muito aos poucos, né? Nunca é, né? Eu acho que não é, e ainda mais no início tinha um monte de disciplina diferente, enfim. E aí, no momento que eu entrei, eu sempre gostei de ensinar, né? De passar alguma coisa para alguém. E aí eu gostava de fazer apresentações de grupo, que é muito difícil, de estar lá na frente, de me mostrar e tal. Comunicativo. E aí nesse tempo, eu me formei e tal, e comecei já a me interessar dar aulas, né? Comecei em cursos preparatórios, e no momento que eu comecei os cursos preparatórios, que era a preparação para a prova da OAB, eu comecei a entender que os meus alunos não tinham uma dificuldade só do conteúdo jurídico.
eles tinham outros problemas. E aí eu queria entender esses problemas. Aí eu vi que tinha um problema muito sério no estudante, que são as questões emocionais. Sim. Naquele momento ainda, a psicologia achava que emoção era coisa de poetas, de escritores, cantores, né? Imagino. E a emoção mesmo, Sueli, ela só vem para a psicologia nos anos de 2000. Nossa, que recente. A expressão inteligência emocional, ela só vem estourar em 2000. É de um livro no final da década de 90, mas que ela vem estourar em 2000. Então, a inteligência emocional foi o grande virada de chave. E aí, as emoções vêm para dentro da psicologia. Então, na época que eu comecei a dar aula, as emoções ainda eram algo meio distante, né? E aí eu comecei a conversar com meus alunos, fiquei preocupado e a partir disso, aí eu entrei numa vida acadêmica, virei professor, segui mais, investi. E aí, né, a paixão, né, de comecei a ler livros que falavam sobre emoções, aí eu vi que era tudo livros, ou era psiquiatra, os autores, ou era psicólogos. E a partir disso, fui fazer uma pós-psicologia positiva, como a gente falou nos bastidores, cheguei a fazer uma formação de coach, e aí uma coisa foi me puxando, foi aprofundando, me apaixonei por psicologia e entrei aos 45 do segundo tempo, na verdade, aos 45 anos, né, depois de 25 anos de formar em Direito, eu fui fazer psicologia. Muito bacana, parabéns, Marcelo. Ah, obrigado. Eu conheço o Marcelo de um grupo de estudos de muito tempo atrás, não vamos dizer, porque é muito tempo, ele revela a idade, mas lá na PUC. Sim. E os teus livros, né, que eu fui olhar lá na Amazon, A Psicologia da Procrastinação, e tá lá todos os livros do Marcelo, preparatórios para a OAB, maravilhosos, inclusive. E aí, foi exatamente todo esse contexto, até naquela época, já foi na época do mestrado, assim, estava ali fazendo mestrado, e aí depois, quando termina o mestrado, é algo tipo assim, tá, e aí o doutorado? Disse, não, eu não vou fazer doutorado, não faz sentido, e eu vou para a psicologia, e hoje eu sou feliz como psicólogo clínico. Esse aí é o segredo do sucesso, né? Fazer aquilo que a gente ama. Exatamente. E dá para ver o brilho nos teus olhos e assim... E tu já tem a experiência prática da psicologia, querendo ou não, com os teus alunos aí, né? E a procrastinação, tu fizesse aquela pergunta, da onde surgiu a procrastinação, a gente descobre quando é aluno. Todo mundo que é aluno, que estudou, procrastinou, deixou a prova por final para estudar. Né, o trabalho sempre deixa para depois, né, estudo. E ali eu comecei a perceber assim, não, essa procrastinação está atrapalhando. Na verdade, naquela época eu não tinha uma ideia de que o poder dessa palavra. E aí eu fui estudar de pouquinho em pouquinho, quando eu vi cair em milhares de pesquisas. O meu livro traz mais de 200 artigos científicos. Aí eu vi que era demais. Eu levei 4 anos para escrever. Uau. 4 anos. Procrastinei. É verdade, eu procrastinei. Testou na prática. Testei. Não, mas é que tu é perfeccionista também, né? Também. No livro, tu fala ali muito sobre o ciclo da fuga do emocional. É isso, né? E como é que a gente identifica no nosso dia a dia se a gente está nesse ciclo? A gente identifica quando a gente começa a fazer várias coisas que não deveria que está perdida, que não é importante. A gente começa a fazer várias coisas e é tipo assim, tá, mas olha só, e o que a gente precisa fazer olhando para o futuro, né? A gente perde os valores, perde uma missão. O que eu quero quando eu chegar a 30 anos? O que eu quero fazer quando eu chegar com 40 anos? Será que a gente está fazendo, a gente está nesse plano, nessa trilha, correndo atrás dos nossos sonhos para chegar aos 30, para chegar aos 40? E aí a gente percebe que tudo não parece... tudo parece, na verdade, fugas, pequenas fugas. A gente começa a fugir de muitas coisas e foge do nosso destino que a gente imaginava. Né? Então, a gente faz tantas coisas... São aquelas micro coisas que a Exatamente. gente vai se perdendo, feed de celular. Exatamente. E os valores ficam debaixo do tapete. Né? E quando viaja, puxa, já estou com 30 anos, e aí o que eu fiz? E isso acontece muito dentro da clínica, nas sessões de terapia. Crise do 30, crise dos 40, a crise dos 50 anos. Nossa. As pessoas não sabem aonde estão e para onde vão. Elas se perdem, esses valores se perdem, né? Porque fugiram das emoções desconfortáveis. A procrastinação é uma fuga de emoções desconfortáveis. Por quê? Porque nós estamos acostumados a viver correndo atrás do prazer, das emoções positivas, da felicidade.
Quantos livros de felicidade existem? Milhares de livros de felicidade existem. Porque a gente está sempre em busca disso, do algo positivo, do pensamento positivo, em que inclusive gera, né, uma positividade tóxica. A gente não quer sofrer, a gente não quer passar por dor, mas a dor, ela só funciona, né, se a gente está pronto para ser resiliente. A palavra resiliência é uma palavra muito importante desse século. Todo mundo quer ser resiliente, mas não quer passar pela dor. A gente precisa passar pela dor para ser resiliente. Só que as pessoas fogem, elas querem o prazer, elas querem o conforto. A dopamina rápida, barata. Exatamente. Então, com certeza, terapia, né? Terapia. Autoconhecimento. Sim. Eu sou muito fã da filosofia, eu acho que ela nos Sim. leva para esse olhar interno. Sim. E, às vezes, daí a gente acorda, assim, para a realidade. Opa, e o relógio está passando, né? O relógio está passando e esse é um tempo que não volta mais. Não volta, é inestimável. Muitas pessoas dizem que travam quando precisam aparecer, que nem a gente estava falando Sim. antes, né? Gravar. O que tu dá de dica prática, assim, pra gente que quer, então, começar a focar? O que a gente faz? Lista de tarefas? O que pode nos ajudar a focar mais e não procrastinar tanto? Gostei de dizer que não é procrastinar tanto, porque a procrastinação, como por exemplo a ansiedade, Vai a gente não acontecer. elimina. Tem muito livro, como eliminar a procrastinação, como acabar a cura. Não existe, a procrastinação vai sempre funcionar, né? Como a ansiedade. São emoções, a procrastinação é um comportamento, mas ele sempre esteve conosco, né? É uma palavra bonita, nova, mas sempre esteve dentro da história humana. Então, o que é a primeira coisa? Como, por exemplo, né, as tuas ouvintes, né, que disseram assim, por que eu não faço uma gravação de um vídeo? Porque ela tem medo. Se a pessoa identifica, então, o primeiro passo, identificar qual é a emoção que está atrás desse adiamento. Se eu tenho medo, a pergunta é, por que eu tenho medo? Se pergunta, por que você tem medo de gravar um vídeo, de aparecer na frente das outras pessoas? Respondendo essa pergunta, né, a gente vai dizer assim, nunca vamos alcançar a perfeição, né? Então, nunca vamos alcançar. Então, tem que ser feito do modo que tem que ser feito. Então, eu faço o vídeo. Então, primeira coisa, identifico qual é a emoção. Me questiono dessa emoção. E depois, no segundo passo, eu faço do jeito que dá. Porque isso é importante. Porque se a gente paralisar por causa de um perfeccionismo, a gente não vai sair de lugar nenhum. Que nem aquela frase, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Exatamente. Claro, é complicado, a gente Sim. entende. Tu, né, Sim. deve perceber muito isso no consultório, assim, que tem medos que realmente paralisam e as pessoas não Sim. conseguem lidar com aquilo. Não consegue. Mas quando as pessoas me procuram também para uma consultoria, a mentoria sobre imagem, posicionamento, eu sempre parto do seguinte, a gente tem que se colocar. O nome, né? Ela em cena, não é por acaso, porque por muito tempo eu também me calei, eu tinha medos, eu tinha muitas questões emocionais, Sim. internas que me impediam de falar, me impediam de querer contar a minha história. Até falei esses dias aqui sobre o storytelling. Só que tudo isso faz parte da construção da tua imagem. Se tu não te coloca, se tu não está presente, se tu não é... A gente não consegue evoluir, a gente não gera valor, as pessoas não nos conhecem o suficiente. Então, é interessante puxar para isso, porque tudo parte de uma iniciativa, como o Marcelo falou aqui, faz o vídeo de qualquer jeito, a gente não vai começar perfeito. Sim, exatamente. Não começa. A gente está no plano verão, eu sempre brinco o plano verão, né? Que as pessoas, justamente em novembro, dezembro, que elas vão para academia, para sair para a praia, enfim. Só que elas querem entrar na academia, né? E já fazer o plano completo na primeira entrada. Então, o que a gente faz, tanto para academia como para dieta, para qualquer coisa? A gente começa pequenininho. A gente faz pequenos hábitos, bem pequenos gestos, que não há um obstáculo, é muito pequeno. Então, por exemplo, eu quero começar a academia, então começa, por exemplo, fazendo 10 minutos de esteira, né? Se a resistência é muito grande, então coloca a roupa da academia, vai até a frente da academia, mas não entra. Mas não entra? Não entra. Depois tu me conta, é isso que eu faço com meus pacientes. Só vai na frente. Bacana. E não precisa entrar.
na próxima sessão, ela diz, me desculpa, mas eu entrei. Sim, o objetivo era esse. Eu resolvi entrar, já que eu estava lá. Exatamente. O objetivo, né, é esse. Começa bem pequenininho. Entra lá, faz 10 minutos, faz 15 minutos. E a gravação do vídeo também é a mesma coisa. Começa sem luz, começa do jeito que dá, entendeu? Mas faz lá 30 segundos, começa de algum modo fazendo uma cena diferente, ou daqui a pouco só a voz. Então, pequenas coisinhas, se a gente colocar isso dentro do nosso propósito, em direção ao que a gente quer na vida, essas pequenas coisas, elas transformam. Tem uma metáfora que eu acho muito interessante de um piloto explicando. Se ele de fazer uma diferença de 1 grau no radar dele, no GPS, em vez de determinado destino, ele vai abrir totalmente. Então, ou seja, é muito pequeno, uma pequena coisinha, eu consigo ir mudar. E eu acho que o objetivo é faça pequenas coisas, não precisa ser grandioso, faça pequenininhas coisas. E aqui, até estava olhando que a capa é uma ampulheta. Uma ampulheta. Uma ampulheta, que é um relógio antigo, né? Sim. É o tempo passando. Exatamente. E aqui, com certeza, tu deve ter os passos, orientação para o pessoal. Sim. Como ir eliminando essa procrastinação aos poucos, Sim. vencendo os medos. Com certeza. A gente coloca aí um plano de 3 passos, né? Que primeiro é identificar qual é a emoção. Acho que é importante ter um dicionário emocional, a gente saber, eu tô com medo, eu tô com raiva, eu tô com o quê? Qual é a emoção que está envolvida nesse adiamento? Esse é o primeiro passo. Identifiquei. O segundo, aceitar essa emoção. A gente vai sofrer? Vai ter medo? Vai, mas vai com medo mesmo. E o terceiro passo, haja, faça, mesmo que seja bem pequenininho, faça. Acolher essa emoção, né? Exatamente, acolher essa emoção. Entender, mas partir desse olhar interno sempre. Isso que eu digo, gente, terapia é vida. É vida. E tem alguma... O pessoal de casa gosta de saber, às vezes, algum caso no consultório que te chamou a atenção, de superação, assim, até para deixar de mensagem para o pessoal de casa? Tem vários. Não, claro. Não, pode ser lúdico, tá? É metáfora. Sim, mas... é metáfora. Eu tenho casos, né, de transição de carreira também. Legal. São casos de transição de carreira que a pessoa ela estava querendo fazer uma transição de carreira, mas ela não sabia para onde ir. Né? Eu preciso só saber que quero sair do lugar onde eu estou e quero fazer outra coisa, mas a outra coisa eu não sei o que fazer. Só que ela arrastou isso por anos de grande frustração, sentimento de culpa, porque na verdade a procrastinação é a fuga do sentimento negativo. Algum dia vai chegar aquele momento que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que enfrentar uma decisão, mas até lá eu sofro. As pessoas acham que, não, mas se eu procrastinar eu não vou nem ter ansiedade. Não, quando chegar mais perto, maior vai ser a ansiedade. A gente é um comportamento irracional a procrastinação, porque naquele momento a gente está fugindo de uma dor. Mas essa dor, ela cresce que nem uma bola de neve. Quando chegar mais perto daquilo que realmente tem que ser feito, pior vai ficar. E aí a gente entrega ou não faz, e aí tem sentimento de culpa, frustração, enfim, várias situações, né? Então, essa transição de carreira, realmente, a pessoa procrastinou essa transição, ela já sabia de muito tempo, e aí a gente foi calculando as rotas, o que gosta, o que não gosta, e a pessoa conseguiu encontrar o que ela queria. Que bacana. Quando tu estava falando ali que a gente fica na procrastinação... Porque é a zona de conforto, mas Sim. não é uma zona não é confortável. Não é a zona confortável. de conforto não tem nada de Esse confortável, é um péssimo nome que inventaram. É um péssimo nome. É só o tempo passando. Ali a zona de conforto, acho que, da minha concepção, o melhor nome seria zona familiar. Bacana. A zona familiar, porque aquilo é familiar a nós. Então, por isso que a gente repete padrões. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas como é que aquela mulher, por exemplo, principalmente agora que a gente vê um abuso psicológico e físico em relação às mulheres, muitas outras mulheres, eu leio os comentários das pessoas pensando, mas por que ela aguentou tanto tempo? Muitas vezes a gente lê isso. As pessoas outras julgando uma pessoa que sofreu um abuso, né? Mas por que aguentou tanto tempo? Porque era familiar aquilo. Talvez aquela mulher, ela tivesse vindo de uma família que tinha também abuso, que o pai bebia, que o pai batia na mãe, que via, e era um padrão, às vezes as pessoas acostumam com determinados padrões, né? E ela também poderia sofrer abuso psicológico do genitor.
E aquilo se reproduz em relação a um companheiro. E aquilo para ela é familiar, porque aquilo ela acredita que consegue lidar. Sim. E aí ela fica naquilo até esgotar. Nossa. Bom, infelizmente a gente está se encaminhando para o final, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. E talvez esteja nesse ponto de virada de carreira ou de querer parar de procrastinar. Sim. Eu sempre gosto de falar, as emoções me levaram para a psicologia, né? Nós somos humanos e como humanos a evolução trouxe várias emoções, tanto positivas como negativas, eu coloco entre aspas, porque toda emoção é uma informação. Se a gente entender que a emoção ela não pode sequestrar a nossa racionalidade, a gente consegue lidar melhor com as emoções e entender que emoção é importante estar triste, é importante estar feliz, é importante também ter dor, passar por saudade, por todas essas emoções. A gente é humano por isso. Então, aceite as suas emoções. Muito legal, muito legal. Obrigada, Marcelo, por hoje. Foi incrível. Eu sei que a gente teria aqui um universo de questões para tratar, mas agradeço muito a tua presença. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou. E não deixe... Tá na Amazon, né, Túlio? Tá. Aqui tá a capinha dele. Muito, muito bacana. Obrigada, viu? De nada. Eu quero aproveitar também para agradecer os nossos patrocinadores, a REC Brasil, que é uma empresa de assessoria e consultoria empresarial, especialista em renegociação tributária. Essa eu assino embaixo. A Pórtico, que é responsável aqui pelo nosso cenário, a Luíse Kellen, que é a designer que assina, e todas as pessoas que estão aí em casa nos acompanhando. Eu quero que vocês aproveitem também para mandar questões para nós. Aproveita para seguir lá no YouTube, que é Ela em Cena TV. Todos os episódios vão para lá. Comentem bastante lá. Podem mandar as questões por lá também, que lá a gente vai acabar vendo. E quem sabe você não vem sentar aqui também comigo no Ela em Cena. E eu quero aproveitar também que a gente está se encaminhando aí para o final do ano. Quero desejar que 2026 seja um ano de muitas decisões conscientes, que a gente consiga tirar da nossa vida aquilo que não serve mais, inclusive de nós. E presença não pode ser só um sonho. Presença é uma construção. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais.